Aí, pegando esse gancho, né, de você falar das tecnologias antigas em comparação com as de agora, Dáquila inovou, né, nas pesquisas. Tipo, trouxe assim alguns equipamentos de ponta, desconhecidos até, e algumas vezes esses equipamentos que Dáquila trouxe eram inacessíveis, tipo, para a grande maioria de outros grupos de pesquisa, né. Você poderia Sim. falar sobre esses equipamentos, sobre esse momento? Posso falar assim. Bom, sobre os equipamentos, né? As tecnologias nos ajudam muito, agregam muito no sentido de trazer uma precisão nas informações, de fazer com que a gente, por muitas vezes, não precise entrar na mata e ficar por vários dias, né, indo até aquele local, né? A tecnologia agrega, trazendo esse mapeamento, né, de uma forma mais rápida e essa precisão. Então, com certeza, ajudou muito em todas as pesquisas, né? Então, um dos primeiros equipamentos que a gente adquiriu foi o GPR. Esse GPR, ele, na realidade, ajuda muito a gente no sentido de a gente poder saber o que tem abaixo do solo, né? Então, por exemplo, se tem alguma cavidade, né? E se algum lugar que nós estamos, por exemplo, alguma trilha que nós estamos caminhando, né? Por muitas vezes a gente já passou o GPR para a gente conseguir fazer esse mapeamento, da gente ter uma noção, tem alguma cavidade ali, tem alguma galeria, tem algo que possa estar agregando na informação da pesquisa, né? Então o GPR nos ajuda bastante nesse sentido. Já a tecnologia do drone com LiDAR nos traz informações acima do solo, né? E essas informações a gente consegue virtualmente eliminar a vegetação, né? Depois que a gente faz todo o processo de passar o LiDAR, né? Essa imagem ela é processada, né? Fica por um tempo sendo processada, por algumas horas, né? Às vezes, dependendo do tamanho da área que foi feito o mapeamento, demora dias. Então, assim, depois de ter essa imagem, ela gera uma imagem de nuvem de pontos, né? Então, depois dessa parte, ela cria essa imagem 3D. E através disso a gente consegue então tirar virtualmente essa mata, né, essa floresta, e aí sim a gente consegue enxergar o que tem abaixo dessa floresta. Então, isso nos ajudou muito. Primeiramente, a gente utilizou isso em Ratanabá, né, mas aí quando a gente fez todo o mapeamento e as imagens que tem na internet foi através de uma aeronave, né? A aeronave estava com um LiDAR e aí então conseguiu fazer esse mapeamento, a área era muito maior. E aí nós conseguimos utilizar o LiDAR com o drone nessas áreas menores, né, que nós estamos fazendo a pesquisa agora, que é voltada mais para os caminhos de Piabiru. Então, nós utilizamos ele porque ele nos ajuda, né? Vai ajudar a guiar. Por muitas vezes a gente não consegue chegar até o caminho, existe uma mata muito fechada, então ele nos guia nesse sentido a gente poder verificar se essa trilha, se esse caminho continua ou se esse caminho para mais à frente, né? Então a gente consegue ter uma noção de tudo que está acima do solo, né? Então algumas pessoas às vezes perguntam para a gente, podemos utilizar o LiDAR para a gente verificar abaixo. Para a gente poder verificar abaixo do solo, precisa ser o GPR. Então, acima do solo, a gente utiliza o LiDAR, né? Então, ele nos ajuda muito nesse sentido. Inclusive, em algumas das últimas lives, a gente divulgou algumas imagens do que a gente fez lá em Santa Catarina e ele nos ajudou bastante a identificar uma trilha, né? Que essa trilha estava muito fechada e tinha uma mata, né? Depois de um tempo, a gente não conseguia mais seguir ela, né? Estava completamente fechada. Então, passamos o LiDAR, ele ajudou a gente a conseguir enxergar a etapa, né? A próxima etapa que a gente não estava conseguindo, e aí a gente consegue fazer as ligações, né? Desse caminho que a gente não conseguiu, que através do LiDAR pôde mostrar, com os outros caminhos, né? Que próximo a gente caminhou. Então, essa etapa é muito importante para a gente conseguir ligar esses fatos, né? Então, a tecnologia vem e nos agrega muito, né? Nesse É. sentido, além de outras coisas que a gente utiliza, né? Alguns aplicativos, algumas coisas ligadas à parte da localização, mapas, né? Que a gente utiliza
no celular, no tablet ou no computador, e as medições também que a gente precisa fazer, né, no local. Então, essas tecnologias ajudam muito, gente, para a gente poder pesquisar e traz uma precisão muito boa, né, do local, para a gente poder ter esses arquivos, para a gente poder conseguir fazer artigos, para a gente conseguir fazer documentos, né, de uma forma mais científica, a gente consegue através dessa tecnologia que nos ajuda bastante. E você acha que talvez por conta dessa inovação na tecnologia das pesquisas, ou talvez outro motivo, não sei, na sua opinião, por que que as descobertas de Dáquila incomodam tanto? Então, incomodam tanto porque são descobertas, né? São descobertas. Então, o que Fica aquela acontece? coisa ácida, né, no mundo aí da internet. É, então, Acho que o projeto colocam Portal, os profissionais, né, já em xeque-mate, já tem que aprender tudo Acho de que rola um novo. ciúme, uma inveja louca também, viu? Nossa, até dessa descoberta das pirâmides, né? Que lá embaixo tem aqueles Ah, de troncos que Gizé? rodam. Tem pessoas falando aquilo ali, ele só olhou dos 6 tubos e acabou que eles estão indo e é isso aí mesmo, quer dizer, ou seja, é um problema, né? Assim, a inveja é um problema. é complicado. É complicado mesmo porque incomoda, né? Muitas pessoas, muitos profissionais, pesquisadores, né? Incomoda muito nesse sentido. Mas você sabe que tem uma coisa assim que é muito interessante, o número de pessoas também e profissionais que nos procuram, que procuram Dáquila, no sentido de, pô, a gente está junto com vocês, a Hum. gente é profissional, a gente está à disposição, podemos ajudar. Se vocês precisarem de um profissional nessa área X, Y e Z, a gente está à disposição, né? Então, é um número muito grande de pessoas, né, que querem agregar, que querem ajudar nesse sentido, que também se sentem parte da pesquisa, né? Porque assim, o que é interessante, gente, essa pesquisa é feita a muitas mãos, né? Muitas pessoas estão envolvidas, né? Muitas pessoas, só no sentido da gente entrar na internet, começar a pesquisar, né? Dizer, ó, eu encontrei tal lugar assim, em tal lugar, em tal estado, em tal cidade, né? Então já é um movimento que a gente faz, né? É. Já é uma movimentação para a gente poder descobrir novos lugares, né? Então, assim, são muitas pessoas envolvidas, não só nos bastidores, mas muitos associados envolvidos, pesquisando, passando informação, né? Passando novas descobertas de cidades, de estado, né? Então, assim, além de profissionais, escritores, historiadores, profissionais de várias áreas de fora que mandam mensagem, que o procuram, que se encontram com a gente no decorrer das pesquisas, né? Nos lugares que a gente passa. Então, isso tudo é muito gratificante, né? Essa força, essa movimentação. E sabe que cada vez mais que a gente vai colocando esses cortes das lives, as informações, e aonde a gente vai percorrendo, as descobertas que vão sendo feitas, instiga as pessoas a também ter esse olhar pesquisador, né? A ter um olhar diferenciado, né? As pessoas assistem, né? Por muitas vezes tem algum lugar assim próximo da casa dela, mas realmente ela não parou às vezes para pensar ou ela não sabia que poderia ser caminho de Piabiru, né? Então assim, porque é um assunto muito novo, né? Então por muitas vezes nos lugares que a gente vai, o pessoal conhece por o caminho do Sol, o caminho dos jesuítas, o caminho do ouro, o caminho real, né? O caminho imperial. Então, vai tendo nomes diferentes, mas a pessoa não sabia que aquilo poderia ser ligado ao caminho de Piabiru, né? Então, isso instiga cada vez mais pessoas, cada vez a gente começar a enxergar e ter uma visão diferente, ir atrás e poder documentar, né? Então, assim, foi muito legal esse movimento, né? Infelizmente, tem as pessoas que fazem o que fazem, questionam, né? E colocam mensagens da forma que colocam, né? Divulgam de uma forma para poder ridicularizar, né? Mas na realidade, gente, isso é um trabalho muito sério, né? O que está sendo documentado, o que está sendo passado, o que está sendo investigado,
né? Envolve muitas pessoas, né, que estão fazendo essa movimentação, que estão fazendo esse mecanismo de pesquisar. E, infelizmente, né, se elas quiserem ficar nesse mundo fazendo isso que elas estão fazendo, né, questionando dessa forma negativa como elas estão questionando, né, não tem problema. A gente continua trabalhando e vai continuar mostrando as informações que precisam ser mostradas da forma, né, que a gente está repassando dia a dia, né, a cada pesquisa que a gente vai documentando e vai mostrando para as pessoas o que tem nos lugares, porque muitas vezes a gente não conhece, né? Muitas vezes as pessoas, às vezes da cidade, nunca ouviram falar sobre aquele caminho, né? Então traz uma informação para a pessoa também. Então isso atinge as pessoas em casa, né? As pessoas compartilham essas informações e levam esse conhecimento muito mais longe, né? Então realmente faz muita diferença e realmente é muito gratificante. Uma pena para quem fica questionando e fica nesse mundinho dele questionando e não levanta e vai atrás para realmente procurar, né, por uma informação, procurar se questionar, procurar realmente saber, né, ir a campo, né? É diferente a gente experienciar do que a gente ficar lendo o livro e ficar realmente falando o que a outra pessoa falou. Então, para a gente realmente fazer a diferença, gente, vamos fazer a diferença mesmo, né? Vamos ir a campo, vamos ir atrás. E é o que muitos pesquisadores, o que muitos associados, o que muitos historiadores, o que muitas pessoas estão fazendo, né? A gente fazer esse mecanismo de ir a campo e não ficar só lendo livro, lendo alguma coisa, sentado, parado e falando a mesma coisa que o outro também falou, né? Então vamos atrás. Por que incomoda tanto, né? Alguma coisa tem. Se está incomodando tanto é porque alguma coisa tem. Então, né, a gente vai continuar fazendo as pesquisas e com certeza, né, agradecer a todos os associados, a todas as pessoas que têm ajudado com essas informações, porque isso é muito importante. Eu acho que a gente está numa fase do grande despertar, e eu acho que não tem volta atrás. Acho que as pessoas estão sendo negativas, estão lutando contra, em vão. Porque eu acho que esse momento é o momento que a gente está vivendo da Terra mesmo, e acho que essas energias todas, essas frequências, estão num grande despertar, e eu acho que não vai adiantar. Vamos lutar contra o inevitável, né?